Em agosto de 1869, o geólogo autodidata americano John Wesley Powell liderava mais uma expedição pelo estado de Wyoming. Nada indicava que ele fosse testemunhar algo capaz de desafiar toda a linha do tempo geológica da Terra. Durante os estudos em uma região montanhosa, Powell percebeu algo alarmante. Rochas cristalinas extremamente antigas não estavam dispostas em camadas horizontais, como seria o normal. Em vez disso, estavam inclinadas quase na vertical, como se alguém tivesse cortado um pedaço da crosta terrestre e empilhado tudo de volta de forma completamente aleatória. Estudos posteriores revelaram algo ainda mais desconcertante. As camadas inferiores datavam de até 425 milhões de anos, enquanto a camada imediatamente acima tinha apenas 80 milhões de anos. Entre essas duas eras, não havia absolutamente nenhum registro. Geólogos até hoje discutem essa anomalia, que possivelmente foi causada pelo derretimento de uma gigantesca camada de gelo do período Proterozoico. O mais perturbador, esse não é um caso isolado. A cronologia geológica apresenta diversas falhas, muitas delas sem explicação. Mas e se essas falhas também estivessem na história da humanidade? Prepare-se. Neste vídeo, você vai descobrir o que aconteceu com 300 anos desaparecidos da Idade Média, porque alguns pesquisadores acreditam que o Vaticano falsificou mais de um milênio da história, e até mesmo se é possível que guerras nucleares antigas tenham sido apagadas dos registros. O debate começa com a chamada Teoria do Tempo Fantasma, proposta pelo historiador alemão Heribert Illig em 1991. Segundo ele, cerca de 300 anos da Idade Média, especificamente entre os anos 614 e 911 d.C., podem ter sido completamente inventados. A teoria gira em torno do imperador Otão III, do Sacro Império Romano Germânico, e seu aliado, o clérigo francês Gerbert d'Aurillac, que mais tarde se tornaria o Papa Silvestre II. Juntos eles teriam adulterado registros históricos para legitimar o governo de Otão, afirmando descendência direta dos lendários carolíngios e adicionando convenientemente 3 séculos de eventos que nunca existiram. A princípio, essa ideia foi descartada como teoria conspiratória, mas com o tempo surgiram evidências intrigantes. Arqueólogos relatam há décadas uma escassez de artefatos entre os anos 600 e 900 d.C. Temos milhares de relíquias datadas de antes e depois desse período, mas objetos especificamente atribuídos à era carolíngia são raríssimos, e mesmo os poucos existentes possuem datação controversa. Além disso, a arquitetura da época também apresenta discrepâncias. A Basílica de San Sisto, em Pisa, por exemplo, é oficialmente do início do século XI, mas possui estilo arquitetônico que remete a construções de 300 anos antes. Isso não faz sentido quando se observa a evolução natural dos estilos arquitetônicos, que normalmente mudam rapidamente, como do gótico inicial para o gótico flamejante em menos de um século. Por que, então, haveria uma estagnação de 3 séculos no design arquitetônico europeu? As contradições continuam nos próprios registros escritos. Em 1986, durante uma conferência de arqueologia em Munique, estudiosos revelaram que mais da metade dos documentos da Idade Média analisados eram falsificações. Um exemplo é o conjunto de decretos conhecido como Pseudo-Isidorian Decretals, que exaltavam a autoridade dos papas e afirmavam ter sido escritos no século VI. Mas análises químicas detectaram pigmentos impossíveis de existir antes do século IX. Se tantos registros foram manipulados, como confiar no restante? Ainda mais perturbador, essa manipulação não parou por aí. A famosa Doação de Constantino, documento no qual o imperador Constantino I teria concedido ao Papa Silvestre I vastos territórios e autoridade sobre o Império Romano do Ocidente, também se revelou uma fraude. Apesar de ser uma falsificação medieval, o Vaticano a utilizou por séculos para justificar o controle territorial sobre diversas regiões da Itália, incluindo Roma. O impacto dessa fraude foi profundo.
A Igreja Católica usou a suposta doação como base legal para tomar posse de terras estratégicas, como Emília-Romanha, Úmbria, Lácio e Marche. Só em 1929, após forte pressão pública, o Vaticano reconheceu oficialmente a falsificação. Isso após quase 500 anos moldando o mapa político europeu com base em um documento fraudulento. Mas e se isso tudo for apenas a ponta do iceberg? Dentro do Vaticano existe o Arquivo Apostólico Secreto, um local inacessível para o público comum. Mesmo jornalistas ou doutorandos em história não têm entrada. Apenas estudiosos acima de 75 anos, e que pedem acesso a apenas 3 documentos por vez, podem entrar. É nesse arquivo que possivelmente estão os registros reais do que de fato ocorreu entre os anos 600 e 900. Estaria a Igreja protegendo uma verdade muito maior do que imaginamos? E se essa verdade envolvesse eventos que desafiam até a nossa compreensão sobre tecnologia antiga? Voltemos no tempo até 1829, quando o explorador Charles Mason descobriu as ruínas da cidade de Harappa, no atual Paquistão. A civilização arapeana, que prosperou por volta de 2600 a.C., impressiona até hoje pelos avanços tecnológicos que apresentava. As ruas da cidade seguiam um planejamento urbano com orientação precisa, norte a sul, leste a oeste, garantindo acesso eficiente à água corrente. Seus habitantes já tinham banheiros, esgotos, tanques privados e até um sistema de saneamento urbano. Na praça central, uma enorme piscina pública era vedada com betume para evitar vazamentos. Tudo isso, milênios antes da construção das pirâmides do Egito. Como uma civilização tão antiga pôde atingir tal nível de desenvolvimento? Estariam os arapeanos em posse de conhecimentos que foram propositalmente apagados da história? Mais intrigante ainda é o súbito desaparecimento dessa civilização por volta de 1300 a.C., sem guerras registradas, sem sinais de migração em massa e com pouquíssimas pistas arqueológicas sobre sua derrocada. Alguns teóricos acreditam que os vestígios deixados e posteriormente ignorados indicariam o uso de armamentos de altíssimo poder destrutivo, talvez até de origem nuclear. Seria essa a prova de uma guerra esquecida, ou pior, apagada de propósito? Porque os livros escolares silenciam sobre civilizações inteiras que dominavam tecnologias muito à frente do seu tempo. Seria coincidência ou parte de um esforço coordenado para moldar a história conforme interesses de instituições poderosas, como o Vaticano ou reinos medievais? No final, a questão permanece: o que mais pode ter sido escondido de nós? Você gostaria de transformar esse roteiro em um vídeo narrado com cenas específicas? E aí, o que você achou mais surpreendente sobre o Vaticano? Deixe nos comentários sua opinião. Até a próxima!